Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Top 10 Plus. Você já parou para pensar por que a guerra entre Israel e Palestina parece nunca ter fim? Sério, essa treta já rola há décadas e parece que ninguém consegue achar uma solução. Mas não vamos cair na besteira de dizer que é só uma briga por terras. Esse conflito não é apenas uma briga por terras, mas envolve uma história milenar de disputas religiosas, políticas e culturais. Hoje, vamos aprofundar nas 10 principais causas que sustentam essa guerra tão complexa. Cada ponto é fundamental para entender como olhamos para o cenário atual e para essa questão que afeta o mundo inteiro. Ao longo dos próximos minutos, vamos dissecar cada ponto, desde as tretas por território até as influências internacionais. Fica ligado até o final, porque essa jornada vai te dar uma visão totalmente nova sobre um dos maiores conflitos da história. Disputa por território. A raiz do conflito está no território. Antes de 1948, uma região conhecida como Palestina era habitada majoritariamente por árabes palestinos. Com a criação do Estado de Israel, parte dessas terras foi destinada ao povo judeu, provocando expulsões e deslocamentos em massa de palestinos. Desde então, ambas as partes reivindicaram o direito à terra, com os palestinos buscando a independência e Israel defendendo sua existência em segurança. Faz sentido, né? O problema é que essa divisão não rolou numa boa. Muitos palestinos foram expulsos ou obrigados a abandonar suas casas, dando início a um dos maiores êxodos da história. Esse conflito territorial é a base de toda a disputa e todo o conflito. Jerusalém, o coração da disputa. E no meio desse cabo de guerra por território, tem um lugar que é como um imã para o conflito. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. É muita história, muita fé e, infelizmente, muita treta em um lugar só. Para os judeus, Jerusalém é o local onde ficava o antigo Templo de Salomão, o lugar mais sagrado do judaísmo. Já para os muçulmanos, a cidade abriga a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. E para os cristãos, Jerusalém é a cidade onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Deu para sacar porque esse lugar é tão importante, né? O problema é que tanto Israel quanto a Palestina reivindicam Jerusalém como sua capital. E essa disputa por Jerusalém piora ainda mais o conflito, pois cada lado a vê como parte essencial de sua identidade nacional e religiosa. É como se estivessem brigando por um pedaço da alma de cada povo. A criação do Estado de Israel. Em 1948, após séculos de perseguição, o povo judeu finalmente tinha um lugar para chamar de seu: Israel. Nascia o Estado de Israel. Imaginem a alegria e a esperança. Mas a alegria de um povo veio com a tristeza de outro. Para os árabes palestinos, significou deixar suas casas e terras. Eles chamam esse evento de Nakba, a catástrofe. Desde o começo, a fundação de Israel nasceu com uma profunda dissonância. Um ato de justiça para uns era injustiça para outros. Essa ferida histórica continua inflamando as relações até hoje. A criação de Israel lançou a base para décadas de conflito. É impossível entender a guerra Israel-Palestina sem mergulhar na história da Nakba e do nascimento de Israel. Assentamentos israelenses. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, terminou com uma vitória incontestável para Israel, que ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e outros territórios. Mas essa vitória, meus amigos, plantou a semente para um novo capítulo do conflito.
a questão complexa e polêmica dos assentamentos israelenses. Vejam só, depois da guerra, Israel começou a construir comunidades residenciais, os assentamentos, nesses territórios ocupados. Para Israel, esses assentamentos representam várias coisas: laços históricos com a região, questões de segurança em uma área instável e o direito de se estabelecer em terras que eles consideram parte de seu patrimônio bíblico. No entanto, a comunidade internacional, quase toda, considera esses assentamentos ilegais. Os palestinos os enxergam como um roubo de terras que eles reivindicam para um futuro Estado palestino independente, um obstáculo gigante para a paz e uma extensão da ocupação que limita sua liberdade de ir e vir e de se desenvolver. E aí é que está o problema. A cada novo assentamento, a cada nova casa construída, a cada nova família israelense que se muda para lá, a possibilidade de uma solução de dois estados, um Estado israelense e um Estado palestino vivendo em paz lado a lado, fica mais distante, vira uma miragem no deserto. Conflitos armados e ciclos de violência. A história da guerra entre Israel e Palestina, infelizmente, não é só uma história de disputas por terra e políticas. É também uma história de violência, de sangue derramado, de vidas perdidas e corações partidos. Desde o começo, a região tem sido palco de inúmeros conflitos armados, cada um deixando marcas profundas na alma dos dois povos. A Guerra dos 6 Dias, a Primeira Intifada, a Segunda Intifada, os ataques com foguetes do Hamas contra Israel, as operações militares israelenses em Gaza, a lista é longa e dolorosa. Cada episódio de violência gera um ciclo vicioso de vingança. Um ataque leva a outro, o ódio alimenta o ódio, e a vontade de se vingar vira uma bola de neve. E o mais trágico, meus amigos, é que nesse ciclo infernal, quem paga o pato são os civis inocentes, famílias, crianças, idosos. Suas vidas são interrompidas, seus sonhos destruídos e a esperança de um futuro em paz desaparece no meio da fumaça das bombas e dos gritos dos feridos. A violência, em vez de aproximar, só aumenta a distância, intensifica o medo e o ressentimento, dificultando ainda mais o diálogo e a reconciliação. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado se a gente quiser ter alguma chance de paz duradoura na região. Bloqueio em Gaza. Imaginem viver em um lugar onde até comida e remédio são luxo. É assim na faixa de Gaza, espremida entre Israel e o Egito. Desde que o Hamas assumiu o controle em 2007, Gaza vive sob bloqueio. Israel diz que o bloqueio impede que o Hamas consiga armas. Apontam para os foguetes lançados de Gaza como prova. Para os palestinos, o bloqueio é um castigo coletivo. Falta comida, remédio, material de construção e energia elétrica. A ONU chama Gaza de prisão a céu aberto. É uma bomba relógio. A falta de oportunidades gera desespero e extremismo. É um ciclo vicioso sem fim. Enquanto o bloqueio continuar, a vida em Gaza será difícil. Como falar de paz quando milhões sofrem? O bloqueio é um sintoma de um conflito maior que precisa de solução. Falha das negociações de paz. A busca pela paz entre israelenses e palestinos é como uma daquelas estradas esburacadas do interior, cheias de pedra, subidas íngremes e curvas perigosas. Desde os acordos de Oslo, em 1993, o caminho tem sido cheio de mais decepções do que vitórias. Os acordos de Oslo foram um marco. Pela primeira vez, israelenses e palestinos
se reconheceram e começaram a negociar. O objetivo? Chegar a uma solução de 2 estados, com Israel e um estado palestino independente, vivendo lado a lado em paz. Mas a vida real é complicada. Assentamentos israelenses, o status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados palestinos, a segurança de Israel. Questões espinhosas, complexas, sem solução fácil. E a violência nunca parou de vez. Atentados, bombardeios, retaliações, tudo isso acabou com a confiança entre os 2 lados. E cá estamos nós, décadas depois, ainda procurando uma saída para esse labirinto. A comunidade internacional tenta ajudar, mas não existe milagre. É preciso que os 2 lados estejam dispostos a ceder, a superar décadas de desconfiança e a construir um futuro juntos. A história mostra que a paz é possível, mas o caminho é longo e exige coragem, persistência e, principalmente, vontade política para fazer acontecer. Influência das potências internacionais. O conflito entre israelenses e palestinos é complicado por si só, mas adicionar uma camada de intriga geopolítica torna tudo mais complexo. É como jogar xadrez em uma mesa bamba, com jogadores poderosos mexendo as peças por baixo do pano. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, fornecendo apoio militar e diplomático constante. Essa relação especial tem raízes profundas na história e na política externa americana. Mas essa aliança impede que os Estados Unidos sejam mediadores imparciais no conflito. Do outro lado, temos países como o Irã, que apoiam grupos palestinos como o Hamas. E a ONU tenta há décadas mediar a paz, aprovando resoluções e enviando tropas de paz. Mas a ONU é uma instituição complexa, com seus próprios problemas e limitações. Muitas vezes, as decisões da ONU são travadas pelo jogo de veto das grandes potências. O conflito no Oriente Médio virou um palco de disputas geopolíticas globais. Interesses econômicos, rivalidades regionais, jogos de poder, tudo isso influencia o conflito, dificultando a busca por uma solução. O destino de milhões de israelenses e palestinos está nas mãos de outros países, que muitas vezes colocam seus próprios interesses acima da paz. O extremismo. Bom, já falamos de terra, religião e política, mas tem outro aspecto desse conflito que não podemos ignorar: o extremismo. Dos 2 lados dessa questão incrivelmente complexa, existem grupos e indivíduos com visões extremas que fazem a paz parecer um sonho impossível. De um lado temos grupos como o Hamas, que governa Gaza e cuja carta rejeita explicitamente o direito de Israel existir. Esse tipo de ideologia cria uma barreira intransponível para qualquer tipo de negociação ou acordo. Do lado israelense, há grupos extremistas que defendem a anexação completa dos territórios palestinos, basicamente negando a possibilidade de um Estado palestino. Essas posições radicais, alimentadas por medo, raiva e um sentimento de injustiça histórica, criam um ambiente explosivo, onde a violência pode eclodir a qualquer momento. É como tentar conversar com alguém aos berros, em um lugar cheio de gente gritando. As vozes da moderação e da paz acabam abafadas pelos gritos daqueles que só enxergam o conflito como solução. Isso torna quase impossível encontrar um meio-termo e construir confiança, que são essenciais para uma paz duradoura. O impacto humano. É fácil se perder nos detalhes geopolíticos desse conflito,
falando de fronteiras, resoluções e reivindicações históricas. Mas não podemos esquecer que, no centro dessa questão, estão milhões de seres humanos cujas vidas são profundamente afetadas por essa guerra que parece não ter fim. Para os palestinos, a vida muitas vezes significa viver sob ocupação, enfrentando restrições de movimento, dificuldades econômicas e a ameaça constante de violência. Imaginem viver em um lugar onde sua rotina é ditada por postos de controle, onde sua capacidade de trabalhar, estudar ou até visitar a família é controlada por outro poder. Do lado israelense, o conflito cria um clima de medo. Ataques com foguetes, atentados suicidas e a ameaça constante de violência são uma realidade assustadora para muitos israelenses. Crianças crescem aprendendo a se proteger a qualquer momento, e o medo do próximo ataque está sempre presente. Este é o custo humano desse conflito. Gerações de palestinos e israelenses crescendo em meio ao medo, à raiva e à desconfiança. Essas são as cicatrizes profundas, as feridas invisíveis que tratados ou concessões de terras não conseguem curar sozinhos. Então é isso, pessoal. Vimos 10 das principais razões pelas quais o conflito israelo-palestino é tão complexo e, infelizmente, tão difícil de resolver. É uma teia emaranhada de história, religião, política e narrativas arraigadas de sofrimento e injustiça. Não existem respostas fáceis, nem soluções mágicas, mas entender as complexidades, o peso da história e o custo humano desse conflito é fundamental se quisermos ver um futuro onde israelenses e palestinos possam conviver em paz. É uma conversa que precisa acontecer, não só entre políticos e diplomatas, mas entre pessoas comuns dispostas a ouvir, aprender e se colocar no lugar do outro. Se você achou este vídeo informativo, mesmo que só um pouquinho, deixe o like e compartilhe. Vamos manter essa conversa viva. Porque quanto mais a gente entende sobre esse conflito, mais preparados estamos para lutar por uma paz justa e duradoura. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.